Olha só, pessoal, o Arnold Schwarzenegger venceu 7 títulos de Mister Olímpia. Sem sombra de dúvidas, é o nome mais importante de toda a história do fisiculturismo. Mas existe um segredo por trás dos seus títulos que muito pouca gente sabe. Existe, obviamente, uma carta na manga que o Arnold Schwarzenegger aprendeu a usar a partir de 1966, quando ele perde pela primeira vez uma competição importante na sua carreira, que foi o Mister Universo da NABA em Londres, quando ele fica em segundo lugar perdendo para o Chet Orton. Naquela ocasião, ele conheceu um sujeito chamado Veg Bennett, e que o convidou para ficar na sua casa uma temporada antes de competir no Mister Universo da NABA no ano seguinte. Então o Arnold vai para lá, ele fica um período na casa ali do Veg Bennett, conheceu a família toda, principalmente a esposa do Veg Bennett, que era a Diana Bennett, e lá ele pôde ter lições valiosíssimas, não só de fisiculturismo, mas também de vida, né? O Veg Bennett era apto daquele evento, daquele Mister Universo, ele sabia que havia encontrado um grande nome, na verdade todos os grandes caras que botaram o olho no Arnold, como Albert Buzek, como o próprio Veg Bennett, como Joe Hader, entenderam que se tratava de um fenômeno. Agora, a esposa do Veg Bennett disse uma frase para ele que mudou completamente toda a sua vida. Ela disse o seguinte: Arnold, se você quiser ganhar o Mister Universo, você precisa dominar a Europa. Você precisa se fazer conhecido. Você precisa aprender a conquistar o público europeu. Ou seja, Arnold tinha que entrar no conhecimento geral do público. Ele tinha que se fazer conhecido. As pessoas precisavam conhecer, saber da sua história. Então, entenda como o storytelling ele é importantíssimo na carreira de um fisiculturista. Talvez se não fosse isso, o Arnold teria conquistado alguns títulos, mas não teria sido o grande nome, a grande personalidade que ele é até hoje. Todo mundo que conhece a história do Arnold sabe do potencial de comunicação que ele tem, de network, de fazer novas amizades, isso desde o início da carreira, né? Bom, o que acontece é que quando o Arnold estava na casa do Veg Bennett, ele conheceu o Reg Park, né? O Veg Bennett conhecia o Reg Park, descobriu que o Arnold era muito fã do Reg Park e aí apresentou o Reg Park para o Arnold. Os dois fizeram uma viagem para Irlanda, o Reg Park ia fazer um guest pose, e nesse guest pose, quando o Arnold fez a sua apresentação, ele entra no palco, faz as suas poses, faz a sua apresentação e sai do palco assim, muito seco, sem nenhum tipo de manifestação pública. O Reg Park traz ele de volta, fala o seguinte para ele: olha, eu vou te ensinar como é que funciona o fisiculturismo. E ele ensinou para o Arnold algo que é fantástico. Ele falou: olha só, quando você terminar de posar, você vai obviamente agradecer o público e vai interagir com ele. Isso te aproxima mais das pessoas, te aproxima mais do seu público e torna você muito mais carismático. Então o Arnold entendeu que, mesmo tendo um excelente físico, se ele não tivesse o poder da comunicação, se ele não tivesse carisma, provavelmente ele não seria o grande nome que ele foi, ele não teria, obviamente, a grande representatividade que ele teve durante toda a sua carreira. Agora, interessante falar no Reg Park, porque quando o Arnold ele conheceu o fisiculturismo, na verdade, a primeira imagem que ele teve de extrema relevância foi do Reg Park, né? Quando o Arnold treinava ali no Parque Tyler Sea, ele tinha um amigo chamado Willie Richer, e foi esse amigo que apresentou uma revista para o Arnold com o Reg Park na capa. E era exatamente uma foto do filme Hércules. E ali ele entendeu, na mesma hora, percebeu que era exatamente aquilo que ele queria fazer de toda a sua vida. Ele queria ser um fisiculturista e queria ser um ator de cinema. Agora, o mais importante, que o Arnold fala isso no seu último livro, é que ele se visualizou nesta posição. Ele teve uma visão clara, objetiva, né? Ele entendeu que ele precisava disso para, obviamente, focar nos processos que viriam subsequentes. Então, a primeira coisa que ele fez foi visualizar o sucesso que ele queria alcançar. Então, segundo ele, né, ele olhou para a foto do Reg Park e imaginou a cabeça do Reg Park saindo, a dele entrando e ele levantando o troféu de título do Mister Universo. O que aconteceu em 1967, ele vence pela primeira vez como amador, e aí em 68 ele vence já como profissional. E aí ele recebe uma ligação, e era o Joe Hader. O Joe Hader recebeu umas fotos do Albert Buzek. O Albert Buzek foi uma espécie ali de padrinho do Arnold. Foi ele praticamente que leva o Arnold para Munique. Foi ele praticamente que tirou o Arnold de uma enrascada enorme ali com o Ralph Putziger, que era dono da Universo Institute, que era a academia que o Arnold dava aula. Bom, o Albert Buzek ele enviou algumas fotos do Arnold tiradas na revista Sport Review, que era a principal revista alemã, para o Joe Hader. E aí aconteceu a mágica, né? O Joe Hader viu as fotos do Arnold, ficou encantado. Quando o Arnold venceu o Mister Universo de 1968, o Joe Hader ligou para ele e falou o seguinte: olha, você será o maior fisiculturista de todos os tempos, né? E realmente a profecia se cumpriu. Até hoje o Arnold é considerado como o maior de todos, não só dentro do palco, mas fora dos palcos. Agora, as palavras da Diana Bennett com relação à popularidade e à importância da comunicação ficaram na cabeça do Arnold. Ele sabia que
não era só o físico, não era só ter uma boa genética, não era só saber treinar, não era só treinar duro, não era só comer bem. Ele precisava realmente interagir com o público, ele precisava tornar o fisiculturismo um esporte popular. E para isso acontecer, ele precisava cada vez mais se aproximar do americano comum. Isso aconteceu em 1972, quando ele conhece Charles Gaines e George Butler. Nasceu a partir daí uma relação duradoura, o filme Pumping Iron, o livro Pumping Iron, muitas promoções de eventos, e o Arnold passou, depois do final da sua carreira, a ser um cara que não só foi para o cinema a partir da sua própria comunicação, porque Charles Gaines e George Butler foram fundamentais não só para o filme Pumping Iron, como também para o filme Stay Hungry e posteriormente para o filme Conan, porque o diretor Joe Milius do filme Conan viu o Arnold em Pumping Iron e entendeu que precisava dele para o Conan. Então, assim, entenda que um fisiculturista, sem essa parte da comunicação, ou seja, uma boa história, ele dificilmente vai conseguir chegar a ser um atleta a ser lembrado. Porque assim, a gente tem vários nomes que a gente lembra do passado, caras que foram campeões do Mr. Olympia, mas nenhum desses caras chega nem perto com a história que o Arnold construiu, né? Só para ter uma ideia, a maioria dos campeões do Mr. Olympia, eles têm eventos pessoais, né? O Ronnie Coleman tem, o Lee Haney tem, mas esses caras nunca chegarão perto do que o Arnold construiu através da comunicação assertiva que ele tinha com o público, e isso ele aprendeu exatamente em 1967, quando ele ficou na casa dos Bennett. Então, assim, não é só o físico, não é só você realmente saber treinar, não é só ter um potencial genético. Se o atleta não tiver esse entendimento sobre a comunicação, ele pode chegar até um ponto na sua carreira, mas ele nunca será tão lembrado quanto seria se tivesse utilizado o poder da comunicação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas histórias que eu contei aqui. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu melhor comentário. Se você não é inscrito nesse canal, por algum motivo ficou até aqui ouvindo essa história, então se inscreva nesse canal, ajuda bastante a gente a crescer e ajuda bastante também a história do fisiculturismo chegar a mais pessoas que não a conhecem. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.